Você recruta toda a humanidade quando decide lutar por teus sonhos. Quando a gente sai para empreender, sai para ter o próprio negócio, sai para vender o seu projeto, as ideias, tudo que a gente tem são as pessoas. E isso não é pouco. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Estudos Dizem. Terceiro episódio com um convidado muito especial, Maurício Refati. Muito obrigado por estar aqui, cara. Obrigado por ter aceitado esse convite, estar disponibilizando aí o teu tempo, a tua agenda, teu conhecimento com toda a turma aqui que está começando a acompanhar esses episódios do podcast Estudos Dizem. Obrigado, parceiro. E Márcio, cara, que honra! Não para mim é uma satisfação, né? Esse tempo aqui é um tempo muito bem empregado, é um tempo investido, quando a gente, principalmente sabendo aí do propósito do teu podcast. Então, a gente está muito alinhado. A vida não é só fazer negócios, né? A vida é ciência também, é se dedicar à pesquisa, ao conhecimento, ao ensinamento, né? A gente está o tempo todo ensinando, né? A gente ensina colaboradores, a gente ensina nossos parceiros afetivos, a gente ensina, a gente aprende o tempo todo. Então é isso, o que a gente está fazendo aqui é compartilhar conhecimento, e compartilhar conhecimento é sempre um investimento. Maravilha, cara. Obrigado, obrigado. Galera, se você não está inscrito ainda no canal do YouTube aqui do podcast Estudos Dizem, fica o convite. Se você também ainda não segue o podcast aqui no Spotify, também fica aqui a sugestão para você acompanhar. E Maurício, eu quero começar te perguntando, né? Quero que tu te apresente para a turma aqui, eu vou deixar tu te apresentar. E ao mesmo tempo que tu te apresente aí, que tu hoje, né, um profissional extremamente requisitado dentro da área de persuasão, o tema neuropersuasão é constantemente associado a teu nome, né? Tu é uma referência no Brasil hoje nesse assunto. Aqui nós vamos falar sobre o que os estudos dizem sobre o poder da persuasão. Mas antes de entrar nesse tema, eu queria te perguntar, cara, é, como é que tu te conectou com esse tema? Como é que foi? Tu é primeiro aquele cara que era um estudioso e depois foi para o mundo acadêmico, ou tu primeiro foi se desenvolver no mundo dos negócios, né, construir tua carreira e lá dentro descobriu que a ciência podia ajudar de alguma forma? Queria que tu te apresentasse e contasse um pouco dessa história aqui para a turma. Pô, pergunta complexa, Márcio. Apesar de simples, ela é complexa, porque, na verdade, uma das coisas que eu penso a respeito da ciência é desmistificar que a ciência é feita em laboratório, né? Eu acho que eu fui cientista desde que eu nasci, porque quando a gente vai experimentando e testando as coisas, a gente está fazendo ciência. Ciência é isso. Se a gente não desmistificar um pouco isso, a gente vai achar que a ciência é aquela ciência de laboratório só, e que poucas pessoas têm acesso, e a gente vai atribuindo uma autoridade ao cientista que muitas vezes ela não. Quando a gente começa a estudar economia comportamental, por exemplo, a gente vê que todo ano sai uma nova hipótese para uma teoria antiga que contraria a teoria antiga, né? Toda hora. Às vezes até é difícil lembrar disso, porque tem tanta coisa que vai sendo, tanta crença que vai sendo derrubada dentro das ciências, que não difere muito do que a gente faz no dia a dia corporativo. Por exemplo, quando a gente vai fazer uma campanha publicitária, minha formação é publicidade, também não quero ficar contando minha história, eu sou publicitário desde 94, né? Então eu sou velho pra cacete. É tetra. E aí, tetra, exatamente. Eu comecei a trabalhar em agência de propaganda, depois eu quis sair da propaganda, comecei a estudar, quis sair da propaganda, virei executivo de uma franquia e comecei a estudar mais e mais, virei professor, virei pesquisador. Então, ah, essa coisa que eu fiz a vida inteira de testar ah, alternativas, buscar alternativas, criar, elaborar hipóteses a respeito das coisas, mesmo que essas hipóteses não fossem, né, afirmadas posteriormente, isso tudo é ciência. Na minha concepção, é ciência. Então, por isso que o termo ciência hoje, quando eu estou fazendo mestrado em neurociência para negócios, né, junto com o seu teu colega, né, e a gente sabe que aquilo ali, quando a gente entra na questão de formatação de projeto de pesquisa,
tem um monte de circunstâncias que envolvem que são, ah, em tese, né, são práticas acadêmicas, mas não necessariamente elas sejam mais ciência do que aquilo que uma criança está fazendo ao descobrir o mundo. Tu sabe, Então, parceiro, eu vi um meme esses dias de um ex-professor meu que trabalha com introdução científica nas escolas, né, ensino médio, etc. E o meme era justamente explicando a metodologia científica com dois bebês. Um bebê, ele estava com algum objeto e colocava na boca, né? Ou seja, ele estava experimentando. E aí ele chegava a uma conclusão, aquilo era ruim. Aí o meme fazia o bebezinho tá com uma cara de nojo. E aí tinha a terceira parte, não lembro se era a terceira ou a quarta parte, que era contar o experimento. E aí ele oferecia pro bebê que tá do lado fazer a mesma coisa, né? Então, nos bebês ele estava explicando basicamente em linhas grosseiras, né? Mas enfim, justamente na índole que tu tá comentando, de que, cara, ciência é mais simples do que muitas vezes a gente pensa, né? E acabar com esse estereótipo do cientista de jaleco, né? Do cientista de jaleco. E aí eu lembrei desse meme agora que tu comentou. o cientista louco. É, o professor Pardal, né? É, Mas, cara, exatamente. vamos então desbravar esse poder da persuasão, cara. O que dizem os estudos, cara, sobre o poder da persuasão, né? Ali, tu tem algumas palestras, tive a oportunidade de ser teu aluno, né? Fui teu aluno no MBA, tô sendo agora uma imensa oportunidade, grata oportunidade de ser teu colega lá no mestrado. E, cara, galera, vocês não têm noção do que é aquela sala de aula, porque assim, eu sou o aluno lá, tô tendo a oportunidade de ser colega de muitas pessoas que foram meus professores, então o nível da aula é absurdo, é incrível estar lá dentro. Fica esse meu feedback aqui para vocês. Mas, cara, lá dentro, é, tu tem lá dentro dessas oportunidades que eu tive de te ouvir falar, cara, entre palestras, seminários, tu fala da persuasão, cara, de uma maneira extremamente assertiva, ao mesmo tempo tu coloca uma pincelada meio poética, assim, que eu gosto muito de te ouvir, e tu fala das origens da persuasão, cara. Isso quando tu fala disso, a gente começa a perceber que porque tem gente, eu entendo que algumas pessoas talvez tenham um pouco de preconceito com persuasão, um pouco eh, de estigma em relação, vou querer estar enganando o outro, vou querer estar ganhando alguma coisa em cima do outro. E a persuasão, quando a gente escuta falar, a gente desmistifica tudo isso. Então eu queria dar a oportunidade de quem não te ouviu falar, te ouvir para ter essa mesma percepção que eu tenho, porque eu não vou conseguir replicar as tuas palavras. Então, a persuasão entrou na minha vida desde que eu comecei a trabalhar com propaganda. Então, era uma coisa muito comum. Só que quando eu me formei, ou quando eu estava cursando a faculdade de comunicação social, eu vi esse termo exposto a gente chamava de lâmina, né? As lâminas, o que é o nosso slide hoje era aquelas lâminas projetadas que dizia assim: persuasão, a arte de convencer pessoas. Então eu caminhei a vida inteira pensando que a persuasão fosse uma coisa, um fruto, né, um derivado da comunicação, mais ou menos como se a comunicação existisse como se fosse um guarda-chuva para uma série de situações, de circunstâncias, e a persuasão fosse um dos elementos da comunicação, e não à toa, porque a vida inteira a gente estudou persuasão relacionada a discurso. A persuasão, a primeira menção, né, a persuasão, que é a origem da palavra, né, persuadere, que vem de convencer, ela é aristotélica, né? Então, e Aristóteles trazia essa ideia do discurso. Então, tanto que ele tem um livro que é o mais conhecido, ninguém lê, mas todo mundo fala, mas se forem ler, você vai ver que o livro é bem mais, né, tem um aspecto muito mais amplo da persuasão, todo mundo conhece, ethos, pathos, logos, que é a autoridade, conexão e lógica, o raciocínio. O livro é muito mais amplo, mas ele trata basicamente todo o livro sobre a narrativa. Então a gente traz essa ideia de que a persuasão é isso. E a primeira vez que eu fui falar de persuasão foi um convite para dar uma palestra. Uma menina já tinha participado de uma palestra minha e ela disse: Olha, eu queria te convidar para dar uma palestra para um grupo empresarial lá em Bento Gonçalves. E não sei se tu pode. Eu disse:
Posso. Qual é o tema que você quer que eu dê? Essas coisas que você fala aí. E eu estava estudando neurociência na época e tal, eu disse, cara, eu não queria dar uma palestra de neuromarketing, todo mundo falava de neuromarketing, a minha fonte, né, original foi o neuromarketing, mas eu queria falar uma coisa diferente, disse, cara, tudo a ver com publicidade, o que encaixa muito com publicidade não é neuromarketing, cara, eu quero falar sobre persuasão, porque na minha cabeça estava muito relacionada à narrativa, então como é, o que a gente fala para convencer alguém, como a gente se comporta para convencer alguém. E eu fui em cima disso e fiz a minha primeira palestra e chamei de neuropersuasão. Até então não havia o termo, se você pesquisasse no Instagram, não encontrava. Não existe até hoje nenhuma publicação em neuropersuasão. Tomara que a minha seja a primeira, o meu livro que está em meados de ser concluído, né? Já estou negociando com a editora, então tem todo um processo ainda, mas não existia. E alguns deviam falar, então tem gente que diz até hoje, eu criei o termo, o pessoal escreve, não sabe ainda se escreve neuropersuasão separado ou escreve junto, né? Eles ainda estão vivendo essa dúvida. Mas, enfim, quando eu iniciei esse processo, foi para dar um título para uma palestra. E, cara, resolvi mergulhar fundo nesse tema. Então, isso foi lá, 2017, provavelmente, e eu entrei fundo, já estudava neuroeconomia, já estudava neuromarketing e comecei a estudar a persuasão em si. E o que me surpreendeu, Márcio, e talvez muitas pessoas não vão concordar comigo, mas a persuasão, a origem da persuasão, ela não está vinculada necessariamente à comunicação como nós conhecemos. Ela não é essa comunicação verbal como nós pensamos, ela não vem, ela não é um fruto, ela nasce junto. A origem dela é casada, é como se uma coisa não vivesse sem a outra, e eu vou te dar um exemplo. Você imagina agora uma situação que todo mundo já presenciou, pode ser uma abelha, por exemplo, como uma flor atrai a abelha, o que leva uma flor a convencer a abelha a ir até ela em troca de algo que a abelha precisa, que é o néctar, e a troca faz com que ela polinize outras flores e assim reproduza a planta, porque a flor é o órgão reprodutor da planta, né? Então, esse jogo em que a flor seduz a abelha, a sedução, essa forma de tu atrair o outro é persuasão. A flor usa a cor, ela usa o aroma e ela atrai. Quando ela atrai a abelha, ela faz um negócio com a abelha. Ela troca algo com a abelha, ela dá à abelha algo que a abelha precisa e em troca ela ganha o que ela precisa. Isso na natureza tem um nome chamado mutualismo, é a biologia que deu esse nome. Não foi a publicidade, não foi a filosofia, foi a biologia. Esse mutualismo entre as espécies, onde uma ajuda a outra, existe uma comunicação, onde algo torna a flor atrativa à abelha, né? E isso é através dos sentidos da abelha, né? E da forma como a flor usa isso esplendidamente, né? Sem saber falar, sem ter um cérebro, pelo menos como nós acreditamos que seja um cérebro, né? Então, a natureza da persuasão ela é muito anterior a qualquer ser humano. Ela tá nesse tipo de situação. Por isso que prediz a liderança, né? A persuasão prediz. Como nós teríamos condições de nos organizar em grupos e vencer animais muito mais fortes que nós num terreno hostil, né? Numa vida hostil dos nossos antepassados lá, e isso vai, se a gente pega os sapiens há 200 mil anos, ou se a gente for além dos sapiens, né? Como a gente chegou até aqui? Se organizando em grupo, aprendendo a caçar, aprendendo a fazer fogo, a espantar os animais. A organização em grupo determina ou carece de alguém que lidere, de alguém que diga, olha, a minha ideia é essa, todos topam. Pode ser, como é que se elege um líder, né? É a natureza que nos deu isso. Nós não nos reunimos aqui, eu e você, vamos criar protocolos de liderança. Não existiu isso. Então a persuasão ela é um elemento fundamental da vida. E quando você lê, né, e como a gente está falando em ciência,
Aí eu vou dando pitacos aqui e o pessoal vai procurando a bibliografia. Mas quando você lê o neurocientista Antônio Damasio, você vai entender isso. E ele é um cientista, Antônio Damasio é um cientista, é um neurocientista, que os livros dele são livros filosóficos, são livros organizacionais. Você entender, ele tem um livro que trata, né, a estranha ordem das coisas, que trata do fator emocional que rege a vida e como os organismos unicelulares, as bactérias e tal, se organizam em grupos e conseguem, inclusive, castigar aqueles que fogem do padrão de convivência. Demais, 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 cara. Cara, eu tô te ouvindo aqui, né? Eu já te ouvi falar sobre isso, inclusive no último seminário que eu te assisti palestrando. E, cara, só tô imaginando a galera te ouvindo aqui e só tendo a pitada do que vai ser todo o podcast aqui, galera. Prazer, porque pra quem não conhece, esse é Maurício Refati, tá, galera? Então vamos lá, cara. Sobre ainda poder da persuasão, né? Muito legal toda essa origem. E, cara, vamos lá. O que os estudos dizem de uma forma. Vamos pegar mais amplo ainda aqui. é, o que dá certo, o que não dá certo no poder da persuasão, né? Tu falaste aqui do mutualismo, né? O ganha-ganha sendo quase como algo histórico, originário da vida. O que funciona, o que não funciona dentro da persuasão, né? Indo pro campo aqui já dos nós seres humanos, né? O que funciona, o que não funciona, o que está embasado pela ciência, o que não está. Me fala um pouco aí desse poder, do que dizem os estudos sobre esse poder da persuasão. Cara, o que não funciona, na verdade, começar a falar pelo que não funciona a forçação de barra, né? Então, acreditar que você descobre um truque e esse truque faz você vender mais, enriquecer e tal. Então, o pessoal gosta muito dos gatilhos, não que você usa os gatilhos, né? O pessoal atribui gatilhos, esses, como se você tivesse gatilhos de comunicação, gatilhos de persuasão, e você conseguisse fazer gatilhos de marketing, você conseguisse fazer negócios automaticamente. E quem criou a ideia disso nunca citou gatilhos, né? Que foi o Robert Cialdini. Ele não fala em gatilhos, né? Ele fala das armas da persuasão e cita estudos da psicologia que mostram que alguns caminhos são mais eficazes. Agora, quando você começa a exagerar, você banaliza. Então, hoje ninguém mais, todo mundo já está vacinado para esse tipo de linguagem. Tanto que o mercado digital está mudando. Está mudando por quê? Porque o gatilho não funciona mais. Então o pessoal está começando a estudar agora, estudar de verdade, né? Porque até então funcionava estudar no blog. Agora não funciona mais estudar no blog. Eu saí antes, né, nesse jogo, né? Então, e eu fui o cara que não sou nativo digital, obviamente, mas eu me adaptei ao digital. Então eu surfo uma onda tão boa, saber que eu falo a mesma linguagem dos jovens, né? Me encaixo nessa geração Z, adoro trabalhar com o pessoal mais jovem. Para mim é uma curtição aprender, né? Aprendizado. E então o que não funciona é forçar, é acreditar que sem um exercício você vai fazer as coisas acontecerem. E outra coisa e aí, sobre uma contrapartida a isso, o que funciona, sim, é você usar técnicas, você sem preconceito. Porque, e aqui eu não estou falando de ciência, tá? Eu estou falando de aprendizado, eu estou falando de conhecimento e estou falando de autoconhecimento. Porque a gente tem um preconceito de dizer, atribuir persuasão a sinônimo de manipulação, né? Então, alguém fez isso ao longo da história, mas elas têm nuances diferentes. Toda persuasão, todo jogo de palavra, na verdade, é uma manipulação do contexto. Tudo é uma manipulação do contexto. Mas a manipulação que a gente casa muitas vezes com a persuasão é a ideia de que você está enganando alguém, de que você está lesando alguém. Então vamos tentar antes esclarecer isso. A persuasão, como eu já mencionei antes, ela tem uma fonte que é uma fonte biológica. Nós sempre, mesmo com animais, né, os seres vivos, com comunicações tão diferentes, conseguem persuadir, convencer, cativar, atrair. E isso tudo é fantástico, né, cara? Então, tem um fator aí que diz
que prediz que a vida, para que ela exista, você precisa ter esse jogo acontecendo. Agora, a manipulação é quando você usa do tal do discurso falacioso ou de argumentos, elementos falaciosos, onde você manipula a mensagem, você tira, você exclui, você esconde, você usa subterfúgios de dominação para obter para ti o resultado somente. Então, eu sempre digo assim, as ferramentas são as mesmas. O que diferencia uma coisa da outra é o caráter, né? E o caráter no sentido não você é mau caráter, o bom caráter, mas é o caráter daquilo que se pretende fazer, né? Então é importante mencionar isso. Cara, tô te ouvindo aqui, já fiz uma anotação aqui, cara, que a vida para que ela exista, cara, né? Tu não usou essa última frase aqui, mas, cara, ela precisa da persuasão, né? Já peguei esse insight aqui, porque sem ela a gente não consegue manipular, fazer. Não é manipular, manipular agora ficou ruim com a última referência, mas manejar a sociedade, a vida sem a persuasão, né? Então, eu não. E tu traz um exemplo, na aula tu trouxe um exemplo que para mim foi muito importante para entender a diferença de falar verdades e usar isso de uma forma falaciosa, né? Que era o exemplo que comentava, era uma propaganda de um jornal antigo que vai falando sobre umas características positivas de um homem que adorava música clássica, um homem que tinha 40 anos, um homem que fez o PIB subir 40%, um homem que gostava de... Eu não me lembro todas Reduziu a inflação, aumentou o produto interno bruto, ouvia música, gostava de poesia. Exatamente, falava de um monte de características, né? E aí no final revelava que esse homem era Adolf Hitler, né? Então, em nenhum momento tinha sido dito nenhuma mentira, né? Até se dizer que era Adolf Hitler, todas as afirmações anteriores eram verdades. Ele tinha reduzido a inflação, ele tinha aumentado o PIB, ele gostava de música clássica, ele tinha... Porém, né, as verdades tinham sido utilizadas de uma maneira falaciosa para induzir uma pessoa a acreditar que aquela pessoa era uma boa pessoa e, na verdade, não era. Né? Esse exemplo, para mim, ele foi muito marcante na aula porque me trouxe a certeza, um reforço da certeza de que simplesmente falar a verdade ou falar a verdade de forma parcial não me faz um Tanto bom comunicador. a frase final daquele comercial, que foi um comercial da Folha de São Paulo da década de 80. O final do comercial diz assim: você pode falar um monte de mentiras dizendo apenas a verdade. E é isso. Então, a falácia, né, e a manipulação, elas se baseiam nisso como técnica, mas como intenção é sempre tirar do outro alguma coisa. Então, o que a gente tem que pensar, né? Quando tu não é capaz de dar ao outro o que ele precisa, e isso está na comunicação, entender o que o outro precisa, para tu conseguir encaixar, seja o teu produto, a tua ideia, entender os anseios do outro, as dores do outro e tal. Quando tu não consegue fazer isso, tu vai tentar tirar dele o que tu quer, o que tu deseja, o que tu precisa. Então não é à toa, né, uh, tantas, que tantas pessoas, né, têm essa questão relacionada à psicopatia, que é uma dificuldade de empatizar, de perceber o outro, né? Essas tantas doenças, né, relacionadas ao ego hoje que o que acontece? Quando você acaba virando um dominador do outro e as relações tóxicas se constroem em cima disso, né? As relações tóxicas se constroem em cima da manipulação, não da persuasão. Porque você tem. Vou dar um exemplo para ti, Márcio. Depois eu até retorno a algumas questões relacionadas ao nazismo, porque eu vou falar um pouco da fonte onde eu bebi. Porque eu sei que tu vai me perguntar, qual é o livro que tu vai me indicar? E eu vou fugir dessa resposta e eu vou dizer por quê. Eu vou indicar vários livros, mas eu vou fugir dessa. E depois eu te explico por quê. Mas é o seguinte, para a gente, você imagina assim, ó, eu falo para você que
E se você, as pesquisas mostram que ao pedir a alguém um favor, você cria uma conexão muito forte. Então tem várias ali, tem várias hipóteses para isso. Uma hipótese é relacionada justamente às questões comportamentais, né, e que a neurociência também estuda, a psicologia cognitiva, que diz o quê? Né, que quando você pede um favor a alguém, você está informando ao cérebro dessa pessoa que ela tem algo que você necessita. Então é mais ou menos como atribuir uma importância mais elevada ao outro. Quando alguém consegue te fornecer algo, é porque você não tem. E a pessoa só consegue dar aquilo que ela tem. Ninguém consegue dar aquilo que não tem. Então, essa lógica não é consciente, ela é inconsciente, ou seja, ou ela é subconsciente, que está abaixo do limiar da consciência. Então, por exemplo, se eu estiver numa festa e eu quiser me aproximar de uma menina que eu achei interessante, eu posso pedir para ela cuidar de algum objeto meu, do meu copo, do meu celular, enquanto eu vou ao toalete e a partir daquele momento eu crio uma abertura com essa pessoa. Isso funciona, por exemplo, você pode testar isso. Se você estiver na praia hoje e você quer tomar um banho de mar, mas você está sozinho na praia e não tem ninguém para cuidar dos teus objetos, teu celular, e você pede para o pessoal do guarda-sol ao lado, vocês poderiam prestar atenção aqui enquanto eu tomo um banho de mar, por favor? As pessoas vão dizer sim. E quando você faz isso, você volta, quando elas quiserem também tomar um banho de mar, elas vão pedir para quem cuidar dos objetos dela? Você. Vão dar preferência a você. Por quê? Porque se estabeleceu, se ele confiou em mim, eu também posso confiar nele. Se estabelece um vínculo de confiança. Então, quando eu ensino isso a alguém, e eu faço muito nas mentorias, eu faço mentoria, por exemplo, para corretores, né? E eu sempre digo para os corretores que a grande batalha, a grande luta que um corretor tem que fazer não é para convencer a pessoa a ficar com o imóvel, é para fazer a pessoa preferir ele. Então, essa preferência se dá em cima de familiaridade, de vários aspectos, similaridade. E como eu conquisto isso? Então, se eu peço um pequeno favor para a pessoa, mesmo que seja mandar uma mensagem, olha só, você poderia fazer um favor para mim? Eu vou chegar antes até o imóvel que nós vamos visitar. Você pode se adiantar 15 minutos? É possível? E a pessoa te diz que sim. Essa conexão é muito forte para você. Embora não pareça. As pessoas dizem, será? Cara, tem N pesquisas relacionadas a isso já. Então, isso é forte. Daí alguém pode dizer assim, tá, Maurício, mas então você está me ensinando a manipular alguém. Como eu disse antes, a manipulação, existe alguma sutileza. Eu estou facilitando um processo que é da derrubada daquele muro da desconfiança. Você não está lesando ninguém, você não está... A única questão que você está fazendo é a mesma lógica do aperto de mão, a mesma lógica do sorriso. Só que o aperto de mão, o sorriso, a maior parte das pessoas conhece e pouca gente usa, ainda assim. Mas pessoas que sorriem fazem mais negócios. Pessoas que sorriem possuem uma atratividade muito maior. E isso é algo importantíssimo na persuasão. Importantíssimo. Porque hoje carisma é um dos elementos fundamentais para conquistar confiança rápido. E você não tem mais tempo para fazer isso. Então, a mesma coisa, quando eu ensino a pedir o favor, e você vai fazendo isso de forma repetida, e tem técnicas para fazer isso, alguém pode dizer, pô, mas o cara está me ensinando a manipular. Cara, essa é a forma de você derrubar paradigmas da comunicação, de você chegar mais rápido até o coração do outro, criar conexões, e são técnicas. São técnicas que você usa e funcionam. Então, em níveis, né, de conexão, a gente não consegue estabelecer percentuais, mas a gente, pela pesquisa, a gente sabe que você pedir o favor a alguém, você aumenta consideravelmente a chance de você ganhar algo, e principalmente se esse favor tiver um bom motivo vinculado a ele. Tá? Então, persuasão pura. Cara, eu tava te ouvindo aqui, eu tinha uma pergunta engatilhada, tu meio que já pincelou uma resposta, mas eu queria oficializar a pergunta aqui. Porque eu entendo que muitas pessoas talvez vão entender a seguinte, pô, eu quero persuadir uma pessoa, e aí a pessoa do outro lado tá pensando, eu vou organizar aqui os melhores argumentos, eu vou organizar aqui a minha linha de pensamento,
eu vou organizar aqui o meu algoritmo do pensamento perfeito para que eu possa persuadir essa pessoa. Eu imagino uma pessoa do outro lado, né, muito racional, talvez, muito lógica, com essa linha de pensamento. Aí eu queria te ouvir, até que ponto, sim, isso tem importância, né? Até que ponto existem outros fatores envolvidos, e aí tu já trouxe um direto aqui no teu exemplo anterior, que é confiança, muito mais importante para um corretor do que ele convencer alguém a escolher aquele imóvel, a escolher o corretor, ou seja, confiar naquela pessoa, né? Mas eu queria te ouvir de uma forma oficial aqui, dentro dessa pergunta aqui. Ah, assim, ó, a teoria da comunicação, né, diz que a gente tem lá um emissor, tem uma mensagem, tem um receptor, e aí se a gente for evoluindo nas teorias da comunicação, a gente vai indo lá para o significado da mensagem, as formas, a gente vai viajando, mas basicamente sempre tem lá um emissor, uma mensagem e um receptor. E essa mensagem tem que fazer sentido para o receptor. Então, quando a gente diz que a mensagem tem que fazer sentido, parece que tudo está relacionado a essa mensagem. Vamos trabalhar essa mensagem. Por isso que a gente acha que tudo é a narrativa, e a gente olha é, uma pessoa que se comunica bem, por exemplo, alguém que é extrovertido ou alguém que tem uma boa oratória, a gente diz, como tu é persuasivo, né? E na verdade, o que a gente tem que pensar, o que a gente já sabe hoje, é que existem alguns elementos que enriquecem essa interpretação, essa leitura. Um deles diz respeito, sim, a quem está falando. E eu chamo, em vez de emissor, eu chamo de persuasor. Tá? Quem está falando? O outro elemento diz respeito, sim, à narrativa ou à mensagem. E existe um elemento extra que é o contexto. Tá? Então, quando a gente trata, em vez de emissor, como persuasor, a gente tem que entender que o que a neurociência trouxe de novo para nós, alguns elementos que nós não conhecíamos, ou a gente entendia empiricamente antes, mas não sabia exatamente compreender que nível de importância isso tinha. Mas, por exemplo, um deles, nós temos áreas no cérebro e sistemas complexos que envolvem a vida social. E são os sistemas que envolvem mais áreas em conjunto do cérebro, ou seja, mais conexões neurais, mais trilhas são executadas quando a gente está falando de conexões sociais. Segundo esses estudos, ou alguns estudos, no modo padrão de funcionamento do cérebro, que é aquele devaneio, aquele diálogo interno que a gente tem, em torno de 70% a 80% do tempo nós estamos tratando de aspectos sociais. Então, para ver como é importante isso. Então, até o Seth Godin, ele tem uma frase, ele diz assim, o ser humano não consegue evitar, ele precisa pertencer. Então, essas questões são fundamentais para nós. E quando a gente fala que nós precisamos pertencer, a gente volta para o persuasor e a gente olha para ele e começa a olhar sob a ótica holística, né, olhando o mapa de cima, e começa a entender que existem sinais que o teu corpo emite, que o teu olhar emite, que o teu rosto emite, que chegam antes da voz, né? E isso é muito importante. Então, eu vou pegar um exemplo nesse ponto. A gente poderia aprofundar muito isso, mas eu vou pegar um exemplo só. Alguns estudiosos, e aí eu não sei até que ponto esse dado é realmente científico, eu acho que ele é dedutivo, né? Mas assim, alguns estudiosos colocam a seguinte situação, que quando um cliente vai, por exemplo, até a tua loja para comprar, ou mesmo quando ele pesquisa diretamente o teu produto no teu site, ele está 75% é a chance dele de comprar, porque ele está 75% convencido de que ele precisa aquilo. Então, ou 75% das vezes você deveria fechar negócio, né? Esse é o entendimento, se a gente for fazer uma conta de padeiro.
E por que as pessoas não fecham 75% das vezes negócio? Por que ela reparte com o concorrente? Por que ela reparte? Se o cliente está predisposto a fechar esse negócio, porque talvez não conheça todos os aspectos para gerar confiança, para estabelecer conexão desde o primeiro momento. E essa percepção de que um cliente que vai até a tua loja está disposto a comprar, ela é muito necessária para você entender também a importância das primeiras impressões, que também podem ser mapeadas dentro do processo de escaneamento cerebral, até por ondas com equipamento de eletroencefalograma. Você consegue mostrar o modo atencional, o modo emocional que essa pessoa manifesta durante uma interação. Então, a primeira impressão ela é muito importante para nós. Nós temos áreas do cérebro, tem o giro fusiforme, que é considerado também conhecido como giro da face. Ele tem uma conexão direta, ele fica logo colado ao sistema límbico, né, muito próximo do sistema límbico. O que ele faz, na verdade? Ele tenta encontrar semelhanças. Ele está o tempo todo encontrando semelhanças para saber se essa pessoa eu já conheço, se eu conheço alguém parecido, se ela é confiável, se ela, se ela é aberta a negócio. Então, o giro fusiforme ele é muito eficiente nisso. Então, ele recebe a informação e te dá um diagnóstico, se essa pessoa pode ou não fazer negócio contigo. Isso é muito rápido. Então, aumenta a importância de você ganhar esse cliente nos primeiros segundos, muito antes de você falar qualquer coisa. Você determina Rápido. mais de 50% da venda nesse momento. Eu ia só comentar, rápido e inconsciente, né? Porque a pessoa, Totalmente inconsciente. a gente forma opinião, a gente vê uma foto de uma pessoa e a gente já acha que aquela pessoa é esforçada, se ela é mais preguiçosa, se ela é mais procrastinadora, se ela, enfim, é automático. A questão toda é o que a gente vai fazer depois desse, entendendo que esse julgamento é automático, o que eu faço com ele depois para talvez racionalizar ele e tudo mais. Mas a pessoa que está indo comprar tem essa percepção e de forma automática, vamos dizer assim. Automática. Então, se você passar uma impressão, tipo, eu não tô nem aí, eu quero ser do meu jeito, depende de onde você vai trabalhar, né? Eu quero expressar a minha personalidade, depende com o que você vai trabalhar, você tem que pensar duas vezes, talvez você vai morrer pobre, porque esse excesso de personalidade em algumas características vira rebeldia, né? E a rebeldia diante do outro cria uma condição de reatância. Então, se a pessoa que está do outro lado, ela cria reatância psicológica com relação a você, você não vai fazer negócio nunca com ela. Nunca. Ela está só esperando a hora para vazar, ela está esperando você parar de falar para ir embora. E as pessoas não percebem disso. Daí só depois chega o aspecto da narrativa. Só que aí que está a grande questão. Então você diz assim, prepara o teu melhor discurso, você cria um script matador, você ensaia na frente do espelho, você olha duas vezes para ver se você está sorrindo, se o teu colarinho não está dobrado, se a tua roupa não está suja, se você está alinhado. E aí quando você chega para falar, você está num ambiente que não, ambiente que está acelerando o teu cliente. Pensa o seguinte, você quer convencer um amigo teu que está relaxado com o corpo, relaxado com a atividade física, um amigo que você gosta. Você é preocupado com ele, você está preocupado com a saúde dele. E você olha para ele e diz, poxa, cara, quando eu te conheci, você tinha aí 75 quilos, agora você está com 120 quilos. E você está numa mesa de bar falando isso para ele, tentando convencer com esses argumentos ele de que ele deveria parar de exagerar e deveria, numa mesa de bar, um contexto, um argumento errado, cara, você não vai convencer esse teu amigo. Então, parte daquilo que você vai dizer, mesmo que você prepare um discurso lindo e diga para ele, amigo, você sabe que as pesquisas mostram que a obesidade é uma doença contagiosa e você começa numa mesa de bar, isso não vai funcionar para convencimento. Ninguém consegue fazer nada, ninguém consegue mudar crença em mesa de bar.
você precisa criar contexto para a tua mensagem ser, né, ser bem compreendida e ela fazer sentido. Então, o cérebro é semântico. Para algo semântico é o quê? É tudo, é o que você diz e qual o sentido que aquilo tem para mim, como eu percebo aquilo. E quando aquilo faz sentido, quando um conhecimento novo entra no outro cérebro, no contexto correto, ele tem poder de alterar a crença. Agora, se o conhecimento novo não encontra o contexto correto para entrar no cérebro, ele não altera a crença. Então, eu sempre dizia para os meus. Eu trabalhava com muita gente da área do design, e, cara, é muita gente vaidosa. Então, a pessoa está ali fazendo um anúncio, fazendo uma marca, um logotipo, né? E aí passa o CEO da empresa atrás do computador e a pessoa fica tentada. Olha só o que eu estou fazendo. Ali ela perdeu a criação, o trabalho dela. Naquele momento ela perdeu porque ela não consegue numa conversa de corredor mostrar tudo que ela desenvolveu, todo o penso por trás de uma ideia que ela está tendo. Porque o contexto está errado. A ideia continua maravilhosa, mas diante do contexto que foi apresentada, ela não conseguiu atribuir valor. E quando ela cria o contexto, ela elabora, ela para todo mundo, para que todo mundo preste atenção, coloca na frente de uma tela, cria um storytelling, explica antes o porquê, onde ela quer chegar, o objetivo, qual foi a base de estudo. E aí ela apresenta, ela ganha, não porque o discurso, a narrativa foi melhor, mas porque o contexto ajudou a narrativa. Então, Tô te ouvindo aqui, cara, tentando elencar aqui alguns dos elementos que já passaram pela nossa conversa hoje aqui. Cara, vamos lá, persuasão, né? Tem que ter o mutualismo, tem que ter o ganha-ganha. Anotei aqui também a questão do contexto, agora que tu falou. A questão do fazer sentido, mas não somente na questão do argumento, e aí a questão de alguns fatores que podem favorecer aquilo fazer sentido ou não. Aí aqui a gente entra um pouquinho nos vieses, questão também questão de confiança, questão de escolha, né? Só um pouquinho do que já aconteceu aqui no podcast aqui, que, cara, demais, já quero te agradecer, porque tá sendo uma aula aqui, tenho certeza que quem tá assistindo aqui já tá com papel e caneta na mão, igual a eu aqui, reforçando, reaprendendo ou anotando coisas novas aqui. Demais, cara. E, parceiro, deixa eu te fazer uma outra pergunta aqui, tentando. Ao menos a gente tá falando do mesmo assunto, mas talvez puxar pra uma outra linha aqui. Cara, dentro desse cenário, estudos dizem, o que. Eu queria que tu me falasse de um estudo que tu acredita que as pessoas precisam saber disso, né? Eu tenho reforçado isso podcast a podcast. Uma grande intenção que eu tenho aqui é que cada episódio seja uma semente. Cara, vai ter semente que vai cair num solo fértil, vai cultivar, vai germinar, vai dar fruto, e vai ter alguns que não vão, mas tá tudo bem. Mas, cara, eu queria que o podcast ele também fosse esse lugar de, pô, um despertar para a ciência, né? Tirando todos os estigmas que tu comentou no começo do podcast, desmistificando a questão do cara de jaleco, e também, né, despertando essa curiosidade. Aí eu queria te pedir um estudo, cara. Um estudo que tu admira, um estudo que as pessoas acreditam que tu acredita, na verdade, elas precisam, não podem morrer sem saber que fizeram esse estudo. cara, são tantos estudos que eu acho que eu tenho, eu me apego aos estudos, eu crio apego, né, a isso, porque eu uso demais na questão das aulas e tal. Mas assim, ó, eu, eu sou uma pessoa de conexões de ideias. Todos nós temos. Inclusive, se a gente for olhar hoje a ciência que estuda a criatividade, nós vamos entender que o nosso cérebro ele é capaz de produzir que a criatividade ela se baseia em grande parte naquilo que nós trazemos, que é o input, né, o de fora, e no casamento que a gente faz com outros elementos que só nós temos. Por isso que a gente produz inovação, por isso que a gente produz coisas novas. Então a criatividade é isso. A forma como tu tens de absorver o que eu falo e transformar numa coisa nova é só tua, né? E eu sempre tive muito uma característica que
é ficar fascinado, ter momentos ahá o tempo todo quando eu vejo um estudo científico e eu consigo casar com outras coisas que eu já vi e tal. E aí, por que que eu falei antes que eu não indico um livro de neuropersuasão pelo simples fato que ele não existe. Ele não existe, tá? A pessoa para estudar a persuasão, pelo menos para ela estudar e ter o contexto que eu tenho, talvez ela tenha que, pelo menos eu poderia dizer que ela teria que beber da mesma água ou né, os mesmos autores, as mesmas pesquisas. E eu caso muita coisa. E eu vou muito na parte da filosofia, da psicologia. Então, eu estudo psicologia das massas, daí eu vou lá estudar Freud, Gustave Le Bon, que é o francês, depois o sobrinho do Freud, que é o papa das relações públicas, que é o Edward Bernays, né? Então, esses caras, eles trabalhavam muito sobre o conceito da multidão, da manipulação, como as pessoas se comportam, né, diante de estarem junto de outras pessoas. Depois esse conceito foi evoluindo, né, com os estudos da psicologia comportamental, e aí a gente tem uh, aquelas pesquisas que mostram que a gente age, né, conforme o grupo, e a gente, mesmo sabendo que está errado, a gente dá a resposta certa, e isso um viés cognitivo, isso, viés cognitivo de conformidade, né? E a gente começou a evoluir esses estudos, e tudo isso é muito importante. Só que tem um estudo que é incrível, cara, que é incrível, que é de um livro um livro do Matteo Lieberman, chamado Social. Não existe tradução, esse livro ainda não é traduzido ainda em português, mas que foi a pesquisa que realizaram a respeito da dor social, né? E os pesquisadores, os neurocientistas, conseguiram demonstrar que a dor social acontece na mesma área, utilizando os mesmos sistemas cerebrais da dor física. Então, isso explica muita coisa na nossa vida. Essa necessidade nossa de aprovação, essa necessidade de conformidade com o status quo, de agir em relação a isso, o nosso apego por prova social, por validação, é forte demais e manda na nossa vida, simplesmente manda na nossa vida. E essa pesquisa que mostra que a mesma área que processa a dor física também processa a dor social ou a dor emocional, faz a gente entender também como o nosso comportamento depois dela acontece. Você imagina o seguinte: como funciona o nosso aprendizado de dor, como funciona o medo? A gente vai lá, pega a bicicleta para andar, não testa o freio e cai da bicicleta e quebra o braço. Isso gera uma dor enorme, uma dor física. Quando você sente essa dor física, a partir daquele momento você cria ali um registro na tua memória de longo prazo, e isso pode, inclusive, ser um registro traumático, um registro traumático. E aí o que acontece com o teu comportamento? Ele é modulado por essa experiência anterior, condicionado por essa experiência anterior. Então você não quer repetir aquilo. E você vai, se você resolver novamente andar de bicicleta, porque para alguns a pessoa não quer nem repetir a experiência, mas se você vai testar o freio antes de dirigir a bicicleta de novo. No comportamento da dor social acontece a mesma coisa. Se ela é processada usando os mesmos sistemas, quando você, por exemplo, é criticado, quando você é julgado em público, quando você tem que apresentar uma ideia, vender um produto, ligar para um cliente, ouvir um não, essas coisas todas, elas geram uma dor social. Se essa dor social não é bem tratada, você passa a evitar aquele contexto, aquele ambiente.
E isso te priva demais durante toda a tua vida, priva o teu sucesso, priva a tua capacidade de persuadir, a tua capacidade de influenciar pessoas, porque você simplesmente não se expõe mais àquela situação. Então, um dos aprendizados da persuasão, essa pesquisa que você pergunta qual é a pesquisa que todo mundo deveria conhecer, é estudar, né, essa pesquisa sobre dor social para não falar besteira, como eu vi agora um publicitário da antiga falando que parem de falar da dor do cliente, a dor do cliente não existe. Olha, cara, ela pode até ser banal, mas que ela existe, existe, comprovada cientificamente. Eu não estou nem falando, eu não estou nem mexendo com o Schopenhauer, né? Porque Schopenhauer já dizia que o ser humano a vida do ser humano é um pêndulo entre uma dor e um tédio, a dor de não ter algo que deseja, o que precisa, e o tédio depois que tem, e isso alimenta o consumo, é a base histórica do consumo. Trabalhar com a dor de não ter, a dor da falta, e que casa com aquela ideia do próprio Yuval Harari, se não me engano, que ele diz assim: sobreviver custa pouco, é barato. Caro é parecer. Uhum. E não ser aceito para nós, ou não estar navegando na parte alta do rio, né? A vida líquida, né? Se a gente não estiver boiando lá na parte de cima, a gente está afundando. Então, não estar junto com os outros, não ter o iPhone da hora, não experimentar uma novidade, não ter causa dor, que é relacionada ao medo de perder algo, né? Então, esse estudo é fundamental. Para quem estuda persuasão, esse é um estudo fundamental. Cara, demais, demais. E acho que esse estudo aí, persuasão e vida, né, cara? Porque quando a gente vai olhar no âmbito geral, entender, acho que trabalha com empatia também aqui, um pouco aqui, né? Nesse publicitário que tu comentou que não existe dor do cliente, também de acreditar que, cara, algumas dores sociais talvez não doam tanto, porque talvez a gente não tá no lugar daquela pessoa, né? Então, acho que aí ele também, essa pesquisa ajuda a gente a ter um pouco mais de empatia, muitas vezes, com as pessoas que a gente talvez não tenha tanto entendimento, né, do porquê aquela pessoa está sofrendo ou não, enfim. É muito comum a gente ver, eu que trabalho diretamente na área da felicidade, ver pessoas que, não consigo entender como alguém tem depressão, né? Já escutei muito disso de pessoas. E tá aqui mais um estudo comprovando que dor, né, social, no caso, necessidade de ser aprovado, de pertencer, de estar em conformidade com o meio, pode gerar dor na mesma área que se tivesse dado um beliscão, quebrado um braço, enfim, da dor física. Demais, parceiro, demais. Numa linha oposta aqui, cara, tem algum estudo que tu acha que, cara, esse aqui é um estudo que não precisava ter existido, ou talvez um estudo que tenha sido deturpado. Pô, o estudo ele tem uma descoberta inteligente, mas, cara, hoje, incluindo em muitos podcasts por aí, pegaram a sua descoberta e deturparam ela. Tem alguma coisa nessa linha, assim? Momento Então, cara, quebra-mito aqui, talvez, enfim, nessa linha. na verdade tem, assim, ó, cara, eu não sei se é um estudo, mas a internet tem muita besteira, né? Tem Sim. muita palavra de efeito. Mesmo o cara dizer, parem de falar de dor do cliente, isso é para jogar para a plateia. Na verdade, o cara nem pensa, nem estudou, nem sabe o que tá, né? Mas assim, tem muito isso de as pessoas não estudarem o suficiente. Agora, quando a gente fala, tem algum estudo que foi feito que tu acha que não tem nada a ver? Cara, se foi estudado e se foi comprovado ou se está sendo estudado, eu não questiono. Mesmo tem coisas da PNL, por exemplo, que são, né, que vêm dos estudos da PNL, que hoje já se percebeu que não funciona bem assim, né, que não tem que não funcionam no mesmo contexto em que foram criados ou com a mesma força com que foram vendidos, né? Uhum. Mas eu não jogo fora, né? Eu não tenho esse tipo de preconceito àquilo que foi criado.
Até porque eu, eu penso assim, cara, a natureza, ela é extremamente justa e, e a natureza em si e sábia com aquilo que é inútil. Tudo que é inútil, ela vai acabar, ela vai tirar do plano. A inutilidade, a inutilidade não persevera, entendeu? Na natureza. Se tiver uma árvore que parou de dar fruto, essa árvore vai ser, né, uma frutífera que parou de dar fruto, ela não vai passar adiante. A natureza a vida inteira, ela só permitiu sobreviver quem teve utilidade. Se o ser humano perder a utilidade, ele vai dançar. Assim funcionam também os estudos, assim funciona a nossa vida, porque às vezes surge uma ideia incrível e essa ideia parece revolucionária e a gente vai lá e diz, ó, teve um estudo lá sobre isso e está dizendo que... E todo mundo começa a aplicar, e daí ele não dá resultado. Na verdade, me mostra o teu resultado que eu vou te dizer se isso é real ou não é real. Me mostra o teu resultado. Hoje, hoje a gente sabe que tem muita gente ensinando os outros de coisas que nunca fez. E tem muita gente perdendo dinheiro. Só que isso gera dor social. Um dia, o contingente de pessoas que foi enganada, ou que vai ser tão grande que elas não vão repetir, elas não vão passar de novo na frente da mesma cobra, Uhum. né? E o mercado vai mudando. Então vão surgindo novos elementos, novas perspectivas, novas ideias, novos estudos. Então eu acho que não lembro assim de um estudo que eu simplesmente não concorde e tenha outro que não me preparei para isso. Mas tem vários estudos que vão melhorando ideias anteriores. E quando a gente estuda a neurociência é para isso, é um aprofundamento, né? Eu sempre digo, ouvi alguém falar um dia esse termo, não lembro exatamente quem, mas se eu lembrasse, eu ia fazer aqui, eu ia fazer uma homenagem, mas que disse assim que o profissional mais importante do mercado hoje é o profissional tesão, que ele entende de vários assuntos horizontalmente, mas ele Uhum. aprofunda muito num, né? Quando o estudo do comportamento, pegando esse caminho da neurociência, ele é um estudo que te ajuda a entender, para quem trabalha com as ciências sociais, com as ciências humanas, te ajuda a entender muita coisa e te torna um profissional muito mais eficiente. Acertar é importante. Eu disse, né, que eu até rendeu isso um post nas redes sociais dias atrás, que eu disse assim, não acredita naqueles que tentam te convencer que você precisa errar e sofrer para aprender. Uhum. A humanidade já errou e sofreu demais para você conseguir nascer. Então a gente pode estudar, a gente pode ler a história, honrar a nossa história, honrar os nossos antecessores, e isso é conhecimento e autoconhecimento, investir nisso, para a gente não cometer os mesmos erros. Então, se todo mundo pensar que pode se transformar num profissional tesão, profissional que se aprofunda em algo, pelo menos, para errar menos naquilo que faz e para oferecer ao mundo, para ser útil ao mundo, né? A gente vai, a humanidade vai, né, vai prosperar. O problema é que a gente tá sendo um profissional ali, uma linha infinita, Sem sem se profundidade. aprofundar em nada. Sem profundidade. Cara, a essência, ó, eu tirei. A tua resposta, ela foi extremamente rica aqui e eu acho que eu consegui tirar talvez uma conclusão aqui dela, cara. Que seria, cara, eu falei de um estudo que talvez não gosta ou acha que é errado e tudo mais. O que eu consegui extrair daqui é o errado é não estudar. O errado é não se aprofundar, né? E aí tu comentaste dos erros, né? Tem uma. Eu não lembro quem disse, né? Em algum post-it aqui tá escrito isso, mas é mais ou menos assim. Cara, a vida, ela é muito curta pra gente cometer erros antigos. Então a gente precisa
aprender com os erros de quem já passou, né? E cometa os teus erros novos, a tua autenticidade também está aí, né? Agora, a gente Exatamente. comete erros que já foram cometidos por simples preguiça de estudar, pesquisar. O empreendedorismo está cheio disso, pessoas perdendo muito dinheiro por acreditar em coisas que realmente que não precisariam, né? Que não fazem mais sentido. Fantástico. Cara, e nessa questão de semente aqui, o pessoal tá assistindo aqui, gostou, entendeu que existe ciência em torno da persuasão também, neuropersuasão, né? A neurociência junto com a persuasão. Tenho certeza que já tem gente esperando teu livro aí. Cara, como é que tu faz para estudar? Como é que tu faz para, como é que tu estuda? O que que tu pode dar de insight para quem tem interesse aí, tá estudando, ou tem dificuldade, ou estuda, mas não se lembra? Manda bala. Cara, tudo começa com um sonho, né? Eu não consigo não contar histórias, né, cara? Mas é Manda lá, impressionante. manda lá. Mas Isso é um assim, podcast, né, cara? Vamos bala. é. Mas eu teve uma época da minha vida que eu não estudava, né? E eu sempre disse assim, não estudava. Pelo menos formalmente não estudava, ou lia muito pouco, não tinha interesse em um conteúdo que fizesse pensar muito, porque eu achava que o trabalho já me fazia pensar demais. Então, o meu tempo fora do trabalho era um tempo exclusivamente para o entretenimento. Então, não fazia outra coisa a não ser, né, buscar diversão, prazer e tal. E isso foi mudando, foi se transformando, mas passou por uma consciência minha também. Eu sempre dizia que num determinado momento quando eu era publicitário, simplesmente, somente, o meu repertório ainda era muito pequeno. E E eu pensava assim, cara, eu preciso aprender, eu preciso fazer anúncios, né? Preciso saber fazer anúncios. Então eu não via a hora que lançasse o computador, um notebook potente para eu botar o notebook nas costas e levar ali minha agência. Então eu sabia que se eu tivesse um notebook eu sobreviveria. Com o tempo eu passei a entender que era diferente, cara, que eu não poderia depender de um notebook. Eu deveria carregar dentro de mim todo o conhecimento, tudo que todas as ferramentas capazes de me fazer sobreviver. E esse entendimento fez com que eu mudasse de paradigma, né? O meu cérebro mudasse de paradigma, eu começasse a dedicar no início pouco tempo ao estudo. Dar aula me ajudou muito, né? Quando eu tive que preparar as primeiras aulas lá de marketing digital, então eu tive que pegar o conhecimento que eu já estava aplicando e estruturar ele. E é muito louco isso. Quando você começa a estruturar o conhecimento, teu conhecimento, para ensinar alguém, ensinar é algo incrível para o aprendizado, né? Ela é o êxtase filosófico, o êxtase cultural, porque quando tu precisa ensinar e tu precisa pegar aquilo que tu sabe e estruturar de forma que o outro compreenda e consiga replicar, você aprende de novo 1000 vezes aquilo e você consegue entender aquilo que você fazia sem pensar. E isso cara, isso é incrível. Eu lembro que, né, tem um trecho do Platão, tem no livro Diálogos, ele trata, ele diz que nós temos dois corpos, né? O corpo físico e o corpo espiritual, e o corpo espiritual é o que sabe tudo, né? Que é a alma, e o corpo físico, ele não sabe nada, ele é vazio. E quando o corpo espiritual encontra o físico, o ônus dele para ele se transformar num ser humano é desaprender tudo, esquecer tudo que ele sabe. E aquele momento ahá, aquele momento eureka de extrema felicidade, quando a gente aprende alguma coisa nova, é porque a nossa alma encontrou algo que ela já sabia. Então ela tem uma felicidade extrema. E esse momento aí, ele é incrível, ele é o momento ahá, ele é o momento que você reencontra aquilo que tu já sabia, estrutura e tu te reapaixona pela vida, pelas coisas que tu faz, pelas coisas que tu pratica.
pelas coisas que tu aprendeu e tu começa a ver sentido e ver valor naquilo e você começa a se achar valoroso, você começa a se achar caro, um profissional raro, né? E isso é fundamental. Então a gente diz, cara, tu tem alguém para ensinar? Tem alguém para tu ensinar? O teu filho, ensina tu o teu filho. Para de culpar o professor, para de achar que o professor tem que educar o teu filho. Ensina tu o teu filho, senta com ele porque tu vai ter que estruturar. Tu vai ter que parar e dizer assim, cara, eu preciso ensinar a coisa certa. E quando a gente faz isso, a gente começa a ficar com superpoderes. Então, praticamente o que aconteceu na minha vida? Eu tive uma necessidade fui convidado, até foi o professor Tiago, né, que me fez o primeiro convite para ser professor, veio do Tiago, que teve aí no teu podcast, no primeiro, você fez o zero do primeiro podcast, e para dar uma aula de marketing digital, e eu tive que estruturar isso, e eu comecei a estudar e comecei a gostar, e eu também estava entendendo que precisava, que eu não podia contar com um computador para eu sobreviver, que eu precisava levar a sério isso. E eu passei a mudar o meu hábito. Eu comecei a acordar mais cedo, que era um horário que o meu celular não estava tocando, que o WhatsApp não estava agitando, e eu comecei a acordar, mas não li livro do Milagre da Manhã, não li nada, eu só resolvi, porque eu era o único tempo que eu tinha, eu acordava mais cedo, eu comecei a ler nesse período. Pelo menos 20 minutos, depois passou a 30 minutos, depois passou a 1 hora, e hoje eu estudo todo o tempo livre que eu tenho, porque a minha diversão, o meu entretenimento passou a ser obter conhecimento, a ensinar ou a preparar conhecimento. Virou eu já não consigo ser outra coisa, né? Já é isso. Cara, te ouvindo aqui mais uma vez, eu me enxerguei muito com a tua fala, no sentido de, cara, quando tu vai ensinar para alguém, tu muda a tua forma de leitura, né? Inclusive, complementando a tua fala, eu dou um desafio para qualquer pessoa que esteja assistindo aqui. Ao invés de ler um livro para te aprender, leia um livro pensando que você vai dar uma aula sobre aquele livro. Essa é a intenção. Tipo assim, ao invés de pegar o livro aqui, estou lendo para aprender a linguagem das emoções aqui do Paul Ekman para eu saber as microexpressões faciais. Não. Leia pensando o seguinte, eu estou lendo aqui porque eu vou dar uma aula sobre isso. Eu preciso estruturar esse pensamento. Depois volta aqui e conta o que aconteceu. Porque muda tudo. A maneira mais egoísta, talvez, de aprender seja, ou não egoísta, sei lá, um paradoxo aqui seria ensinar alguém. Sempre é egoísta. Por mais que a gente não queira. Mesmo quando a gente faz pelo outro, na verdade, a gente está lutando pelo nosso prazer de fazer isso, pela nossa aceitação no grupo. Parece paradoxal, realmente, mas tem várias bibliografias que tratam sobre isso, Sim. sobre como o ego é necessário para a nossa sobrevivência e como ele interfere, inclusive, no altruísmo, né? Como ele é a fonte do altruísmo. Sim, o altruísmo sendo originariamente egoísta. Exatamente. Cara, uma última pergunta aqui, antes da gente se encaminhar pro final, a gente tá falando já faz 1 hora aqui e pouco, não viu o tempo passar. Cara, alguma percepção, cara, sobre o cenário acadêmico brasileiro? Né? Porque, cara, é um podcast que a gente fala sobre muitos dos estudos que a gente consome, eles não são produzidos no Brasil muitas vezes, né? Muitos dos livros que a gente consome não foram nem traduzidos ainda. Como é que tu enxerga hoje o cenário acadêmico brasileiro? Tem alguma percepção? Não tem? A opinião de um professor aí. Cara, é triste demais, porque eu sou professor de pós-graduação, então a galera que está na pós-graduação, nos cursos de MBA e tal, não estou falando aí de mestrado e doutorado, estou falando, né, dos, da, principalmente do MBA, né, e assim, ó, cara, eu acho que fora, fora isso, né, a produção acadêmica é precária, assim. O cara que está numa pós talvez não esteja muito afim também de produzir nada,
pessoas que estão usando esse conhecimento para aplicar no seu trabalho. Então não dá para exigir. Mas quem está numa graduação, quem está numa formação de mestrado ou doutorado, deveria ter condições de fazer produções melhores. E o problema não é a intenção somente. Essa ideia de popularizar o ensino superior, ela pode ser boa, né? Pode ser boa, mas a gente vê hoje o pessoal está fazendo curso online por R$ 110, né? A graduação online por R$ 110 por mês, e recebe uma cartilha que é escaneada, que é um livro escaneado, transformado em PDF, e tem que fazer um testezinho depois de um tempo que tem para leitura, e essa é a aula. E esses são os nossos formados, né? Saem assim, nesse nível. O problema não está na formação acadêmica. O problema está na formação básica, no ensino médio. Esse é o grande problema do Brasil. E quando a gente acertar o ensino médio, daqui a 20 anos, se a gente for otimista, talvez a gente vá ter produção acadêmica boa. Hoje a gente tem que se contentar em estudar o que vem de fora e sem questionar, né? Sim, sim. É um cenário que, como aluno aqui também de mestrado, a gente percebe que muitas das produções que a gente encontra são só para cumprir tabela, né? Muitas vezes é uma pessoa que vai lá, faz um mestrado, mas ela tá mais interessada na titulação do mestrado, nos benefícios que essa titulação do mestrado talvez possa originar para ela, do que muitas vezes na produção do trabalho de mestrado como uma contribuição verdadeiramente para a sociedade, né? Acho que Meu velho, cara, muito obrigado, cara. Quero te agradecer demais aqui. Antes de encerrar, eu quero te perguntar, cara, o que tá rolando aí? O que o Maurício tá fazendo? O pessoal que gostou aqui do Maurício, tenho certeza, querem consumir o teu... Tu falou que tu trabalha com mentoria. Se alguém quiser uma mentoria contigo, o que precisa fazer? Como é que faz para se aplicar? Tem curso, não tem curso? Onde é que as pessoas fazem para ser teus alunos? Querem te contratar? Me fala aí como o pessoal te acha aí. Então, cara, realmente, eu estou envolvido agora em vários projetos, né? Então, eu saí do corporativo há pouco tempo e estou envolvido em projetos, desde projetos relacionados à cultura organizacional, envolvido em consultorias para empresas na área de marketing, lançamento de produtos, e estou, obviamente, envolvido na parte de ensino. E aí envolve também, né? Aí engloba as mentorias. Hoje eu faço mentorias para grupos e mentorias individuais. Mentorias individuais, tanto na parte de transição de carreira, que é uma área que eu tenho bastante experiência, já fiz muitas mentorias nesse sentido, e também na construção, né, na capacitação de pessoas para área de vendas, profissionais liberais, ensinando a neuropersuasão para melhorar desempenho das pessoas e das equipes, e também de empresas, mentorias para empreendedores ou gestores da área de marketing, para construir produtos, né? Para construir produtos, seja produtos digitais, mapear toda a jornada do cliente, e dentro dessa jornada do cliente conseguir transformar os pontos de contato com o cliente em pontos realmente surpreendentes, para que esse cliente vire, né, uma pessoa que ama a marca, então essa é uma mentoria que ela envolve quase como uma consultoria. Por quê? Porque eu entro dentro do universo da empresa, entendo quais são os pontos de contato, entendo que a empresa trata, né, como experiência do cliente para melhorar cada ponto de contato, chegar lá no final e ter o cliente promovendo o produto, né? Então, são áreas hoje que eu tenho trabalhado, e principalmente
uma área muito nova, assim, que geralmente quem trabalhava sempre foi trabalhada pela área de recursos humanos, e agora eu estou trazendo essa visão do marketing e da persuasão, que é a área de cultura empresarial. Então é completamente nova. Geração, formação de comunidade, formação de movimento, aposta em micro-influenciadores, aposta em micro cenários de divulgação. Fantástico. E quem quer te achar, vai te encontrar onde? Qual a melhor plataforma para achar o Maurício? Na verdade, a plataforma que eu mais posto conteúdo é o Instagram, mas agora também como eu tô mais livre, em tese, eu tô criando também uma plataforma de YouTube, mas eu não tô divulgando ainda, tô criando os primeiros conteúdos. Mas no Instagram as pessoas vão me encontrar, né? Maurício Refati, vão me encontrar no Instagram aí, também se procurar Maurício Refati no LinkedIn, eu vou aparecer lá em primeiro. E, e aí, e aí a gente pode trocar informações, se alguém quiser também saber como funcionam minhas mentorias, eu posso mandar material, eu tenho a explicação, tudo, material pronto, então as pessoas conseguem me contatar por ali, principalmente. Maravilha, maravilha. Cara, tô só por esse canal do YouTube aí, só pra acessar esse conteúdo aí. Você é um consumidor aqui. Depois, quando sair, a gente atualiza o link aqui na descrição pra quem estiver assistindo, porque como o podcast acaba sendo um conteúdo um pouco atemporal, né? Quando sair, a gente atualiza aqui então. O link vai estar na descrição. Se não apareceu ainda é porque não saiu. Se apareceu, vai estar na descrição. É isso aí. Perfeito, é isso aí. Meu velho, uma última pergunta que eu faço aqui, cara, eu compartilho conteúdo através das redes sociais com os post-its, e aí eu queria te pedir, cara, pedir uma frase pra eu postar num post-it aqui, cara, tu escolher a frase e depois justificar por que a escolha dessa frase. Simples assim. Tem que ser uma frase minha. Da tua, de alguém que tu admira, Não, eu vou usar uma frase minha que eu fiz recentemente para. Eu tenho uma. Eu vou postando algumas coisas, às vezes eu fiz recentemente e elas surgem. ela surge. E é uma frase que ela tem bastante significado para mim. Então, se você quiser anotar aí, Já tá aqui. a frase é assim: você recruta toda a humanidade quando decide lutar por teus sonhos. Ela tem muito Fala a ver mais sobre isso. ela tem muito a ver com o meu momento, né? Então, assim, eu apostei nessa nova pessoa que eu me tornei, eu tive consciência daquilo que eu busquei, eu construí isso. Não é fácil, muitas vezes, quando você trabalha e você conquista algumas coisas dentro de uma empresa e você tem um salário fixo, um salário bom, e você resolve abrir mão de num ambiente onde você conhece todas as pessoas, você é respeitado, você chegou no topo, abrir mão do topo para galgar outra, né, para escalar outra montanha, é uma decisão muito difícil. E ela depende que você abra mão da zona de conforto. E para abrir mão da zona de conforto, você precisa ter construído uma outra zona, que é a zona de segurança. A tua zona de segurança chama-se conhecimento, né? Só que tem uma frase que diz assim, que todo mundo diz assim, e eu não gosto, e eu não concordo com ela, que é: o empreendedorismo é um ato solitário. E eu não concordo com ela. Porque eu lembro que quando eu decidi uh, sair, né, do emprego fixo para me dedicar aos meus projetos individuais e decidi que eles seriam vários e não apenas um, né? Então, quando eu fiz isso, me passou pela cabeça. Eu lembro que sempre fui uma pessoa que dormi muito bem. E um dia eu acordei no meio da noite. Acordei às 2 horas da madrugada, com a cabeça pensando: poxa, cara, eu fiquei tanto tempo trabalhando numa empresa e eu não investi em network. E fiquei preocupado com aquilo.
E quando eu acordei pela manhã, fiz o meu café, eu comecei a pensar nas pessoas que eu conhecia e que podiam gerar negócios, me ajudar, participar da minha vida nesse novo momento. E a lista não tinha fim, cara. Eu tenho muitas pessoas hoje que me procuraram, que me ajudaram, que me ajudam, que estão dispostas a fazer negócios comigo, porque, cara, na verdade, pode ser o empreendedorismo pode ser um ato desafiador, mas muitas vezes toda a segurança que vai ter é o abraço das pessoas que estão do teu lado, é a única segurança que vai ter. Entendeu? Então não dá para a gente ser injusto e dizer que o empreendedorismo é um ato solitário, porque ele não é solitário. Tudo que a gente tem, quando a gente sai para empreender, sai para ter o próprio negócio, sai para vender o seu projeto, as ideias, tudo que a gente tem são as pessoas. E isso não é pouco. Né? Então, é por isso que eu criei essa frase aí, que a gente recruta toda a nossa história, a gente recruta toda a humanidade quando a gente vai de encontro aos nossos sonhos. Cara, te ouvindo, de verdade, uma frase verdadeiramente inspiradora, cara, para quem tá numa fase na dúvida, né? Na dúvida de luto ou não luto pelos sonhos, vou ficar sozinho, não vou ficar sozinho, ouso ou não ouso, dou um passo ou não dou um passo, cara. Uma frase que mexeu comigo aqui, cara. Pegou na veia aqui essa aí, cara. Porque né, são momentos semelhantes aí, cara, e uma frase poderosa, parceiro. Cara, só quero te agradecer. Só tenho a te agradecer. Obrigado, meu velho. Obrigado por todo o tempo aqui. A gente tá quase 1h20 aqui conversando, cara. Obrigado pelo tempo. Obrigado pelo conhecimento. Obrigado por ter aceitado o convite. E te agradecer, de verdade. Valeu. Da mesma forma, irmão. Muito, muito grato aí por esse espaço, né? E eu sempre termino também com uma expressão, né? Para as pessoas que como eu falo tanto de persuasão e de neuropersuasão, eu sempre termino com uma expressão que eu digo assim: bora neuropersuadir. É mais simples do que as pessoas imaginam. Quer neuropersuadir? Chama o Maurício Refati, que ele é o homem, galera. É isso aí. Pessoal, você que está assistindo aqui, muito obrigado. Você assistiu até aqui. Se você está assistindo no YouTube e ainda não curtiu o vídeo, curte todo aquele protocolo de rede social, se inscreve, clica no sininho para ficar sabendo quando a gente lançar aqui um novo episódio ou algum corte interessante aqui que também pode aparecer para você. Se você está no Spotify, lembra de seguir, se tiver alguma opção aí de avaliar, faz avaliação, dá 5 estrelas, não sei qual plataforma que você está assistindo aí, mas avalia para a gente conseguir alcançar mais pessoas. E, mais uma vez, se você achou que o conteúdo daqui tem algum tipo de relevância, que pode ajudar alguém, que você possa dividir o conhecimento aí, multiplicando ele, né? Um trocadilho péssimo aqui, mas tudo bem. Feito, galera, um grande abraço e até o próximo episódio do podcast Estudos Dizem. Valeu!